Fala aí, galera, começando aqui mais um vídeo. Galera, vamos acompanhar o que o pessoal do Sport Center falou aí sobre esse empate, né? O Cruzeiro, apesar de ter jogado bem, não foi tão efetivo, né? Principalmente no segundo tempo, né? Primeiro tempo foi mais ou menos, mas no segundo tempo jogou melhor, mas não conseguiu nada. Então acompanha aqui comigo, já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Expectativa para o Cruzeiro, que faz uma boa campanha no Brasileirão, mas não. 0-0, muito graças ao goleirão do CRB, assunto para Nath Andrade. Tem noites que a bola não entra. E hoje foi a noite do Cruzeiro. A equipe empatou 100 gols aqui no Mineirão contra o CRB e a decisão do classificado para as quartas de final da Copa do Brasil ficou para a próxima semana. O Cruzeiro até tentou, e muito. Com Caio Jorge, Gabigol, Wanderson, Matheus Pereira, o Cabuloso foi com artilharia pesada para cima do time de Alagoas. Mas a noite definitivamente não era do time celeste. Nem o apoio dos mais de 33 mil presentes foi suficiente para evitar o terceiro tropeço seguido do time de Leonardo Jardim. Mas se a noite não era dos donos da casa, ela foi toda de Matheus Albino, que fechou o gol visitante e não permitiu que o Cruzeiro abrisse vantagem. A torcida até teve esperanças em um pênalti assinalado por Edna Alves Batista, mas após a revisão no VAR, a árbitra viu simulação de Fagner. O Cruzeiro seguiu tentando e sufocando o time visitante. Ainda assim, o Cabuloso não conseguiu marcar. Ao fim do jogo, comemoração dos visitantes. E uma sonora vaia ecoou pelo Mineirão. Estamos no intervalo de um jogo que tem 180 minutos, um jogo que, ao contrário do correr, como você disse, eu acho que a equipa correu muito, trabalhou imenso, tentou criar. Claro que a seguir teve alguns problemas na última decisão, no cruzamento, mas eu não posso... Vocês sabem que eu cobro. Eu não posso chegar ao meu vestuário e cobrar dos jogadores de falta de atitude e falta de empenho. Porque acho que vocês viram o mesmo jogo do que eu. Se vocês viram o mesmo jogo do que eu, os jogadores tiveram uma atitude, respeitaram a camisola do Cruzeiro, procuraram o resultado, quer os que entraram, quer os que jogaram de início, tentaram fazer o seu melhor, mas no futebol às vezes não é possível. Jogo mata-mata você nunca consegue resolver no primeiro jogo. É muito difícil você, por mais que você ganhe de 2 ou 3, que seja. Um exemplo foi o jogo do Vila Nova, a gente ganhou de 2-0, o primeiro tempo a gente teve muita dificuldade lá e depois conseguiu o segundo tempo o resultado. São dois jogos que você tem que ter atenção, ter total confiança que a gente pode ir lá com trabalho, dedicação, respeitando a equipe adversária, mas respeitando o nosso trabalho também, a gente tem condições de ir lá e buscar o resultado positivo. Foi maldade do Potker ali? Como é que foi? Cara, acho que eu não precisava ter dado o carrinho se eu já estava inteiro na bola, mas acho que são coisas do futebol, né? O cara jogar duro, chegar duro, acho que isso aí eu nunca reclamei, nunca falei nada e não vou falar. Agora o que eu acho uma falta de respeito é a provocação pós o lance, né? De o cara falar que gostaria, quando eu falei que poderia ter quebrado minha perna e ele falou que gosta disso. Então acho que é uma coisinha um pouquinho mais relevante a se levar, mas deixa ele no canto dele, eu fico no meu e tá tudo certo. Com o empate no Mineirão, a decisão ficou para a próxima quinta-feira no estádio Rei Pelé. Mas antes disso, as duas equipes têm compromissos. O Cruzeiro visita o Botafogo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o CRB visita a Chapecoense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tá aí, e o Potker tá no nosso site, espn.com.br, ele responde ao Fagner, que a gente viu dizendo que o Potker comemoraria se tivesse quebrado a perna dele, né? Vamos às aspas. Não sei se ele entendeu errado ou se está se vitimizando, mas ele tirou totalmente de contexto o que eu falei. Minha fala foi a seguinte: você gosta desse tipo de jogo. Em nenhum momento falei que queria quebrar a perna dele. Nunca quebrei a perna de ninguém, nunca fui um jogador violento como o nosso colega de profissão Fagner. Nós, jogadores, sabemos as características dele e tudo que ele já fez para atletas dentro de campo. Inclusive quebrou a perna de um atleta jogando. Uma simples falta que ele sofre não pode ser repercutida e colocada fora de contexto como ele está colocando. Bom, o Potker realmente exagerou ali e foi uma resposta a outras faltas que o Fagner, a gente sabe, é um jogador ríspido, né, para dizer, pegar leve. Teve alguns momentos que ele entrou mais duro e, inclusive, foi uma resposta muito clara, né? Mas os dois estão errados nesse caso, né?
Agora, não sei se entendeu errado ou não. O fato é que não é para acontecer esse tipo de coisa no futebol profissional, a gente espera. Mas acende o sinal de alerta? Eu lembro que no domingo eu fiz essa pergunta, depois da derrota do Cruzeiro para o Ceará. Tinha tido um empate antes com o Corinthians, né? Quer dizer, terceiro jogo sem vitória do Cruzeiro, que vinha muito bem, Júlio. Sim, acende o sinal de alerta, mas eu acho que é uma questão que o Cruzeiro ele pode resolver em curto prazo, até porque já mostrou isso ao longo dessa temporada. Edu, eu acho que todas as equipes, sem exceção, vão passar por instabilidades, né? O Cruzeiro encontrou o seu caminho e agora vive esse momento de instabilidade. E eu sempre falo que as grandes equipes, elas mostram a sua capacidade quando saem da instabilidade rapidamente. Eu acho que a aprovação do Cruzeiro é a partir de agora, né? Mostrar que sai rapidamente dessa instabilidade e volta ao seu trilho normal. Foi muito melhor que o CRB, criou muito mais oportunidades. O Matheus Albino fez muitas defesas, foi um goleiro que trabalhou bastante no jogo. O Leonardo Jardim, eu sempre tomo cuidado porque tem um goleiro do Vasco, né? O Leonardo Jardim, ele colocou a equipe que era possível colocar em campo, né? Obviamente, né, o Gabigol fazendo essa função de falso 9, de um 10 ali, mas com o Christian Wanderson, que é uma dupla muito boa, né, de pontas, que ajudam a marcar e a jogar. Teve o Romero, mas teve o Eduardo. O Eduardo, um cara criativo, jogando como segundo volante. O Fagner e o Kaique, né? O Fagner mais construtor, teve essa questão com o Potker, o Kaique com um pouco mais de liberdade. Era um Cruzeiro montado para vencer o jogo e para amassar o CRB. Então, méritos também da equipe regatiana, né, que se defendeu muito bem, que suportou a pressão, que conseguiu um resultado importantíssimo fora de casa para tentar aí vencer em casa e quem sabe, né, ser a grande surpresa dessa fase, dessas oitavas de final. Mas foi um Cruzeiro que fez o que era possível e nem sempre a Nath trouxe no início, né? Às vezes a bola não entra, lá ele. Mas acaba sendo, né, um time que amassou o adversário. E faltou eficiência para pelo menos conseguir fazer um gol. Ainda tem essa capacidade de vencer fora de casa, de conquistar um resultado que o classifique para as quartas de final, mas é claro que acende o sinal de alerta pelo desempenho nos últimos jogos, né? Pensando também no Campeonato Brasileiro, que é um dos objetivos principais da equipe do Cruzeiro, né? Ou se colocou como um postulante ao título da competição e faz uma campanha ainda boa para isso. Então vamos ver como o Leonardo Jardim, Edu, vai lidar com essa instabilidade, que ainda é curta, né? Pequena, um recorte bem pequeno. Quem sabe, né, no próximo jogo o Cruzeiro volte aos trilhos e a gente entenda que esse elenco tem capacidade de reação muito rápida. Então fica para o fim de semana, mas fica o sinal de alerta também para o Rei Pelé na semana que vem. Belo resultado do CRB, que é um time que complica demais equipes da Série A na Copa do Brasil. A gente já viu isso em outras oportunidades. E a gente viu ali o pênalti marcado pela Edna com auxílio do VAR. Realmente não foi pênalti no Fagner naquele lance. Mais um jogo aí que o Cruzeiro não conseguiu fazer gols aí. O Cruzeiro que estava fazendo gol todo jogo e não levando, né? Apesar que hoje não levou também, mas estava sendo bem efetivo, né? Fazendo gols e nos últimos 3 jogos aí o Cruzeiro tá bem mal aí de gol. O ataque tá pouquíssimo efetivo. Fez um golzinho só. Gol dado ainda, né? Deram um gol pro Cruzeiro. Então tá complicado. Reforços que não chegam. A arbitragem pra mim também deixou a desejar. Pra mim pênalti no Caio Jorge. Foi empurrado. Expulsão aí pro Potker. Mas convenhamos, teve uma também do Lucas Romero lá que poderia ter sido expulso também, né? Mas pelo menos o golzinho do Caio Jorge aí, né? Ou do Gabigol, né? Provavelmente seria ele que ia bater o pênalti. Deveria ter marcado. Aquilo ali foi pênalti claríssimo. Não deu porque não quis. O VAR não ter chamado foi ridículo. Mas é isso. Próximo jogo aí, Botafogo. Tentar vencer e não deixar essa má fase aí continuar por muito tempo, né? Porque senão pode acontecer igual aconteceu no passado. Começou e depois não parou mais. Foi até o final na má fase. E agora já tem 3 jogos, então é hora de tirar essa nhaca aí. Joga um sal grosso pra ver se a zica passa. Então é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha aí com seus amigos. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo.